Fala galera, beleza? Mais um Notícias do Ciclismo e hoje temos muitas notícias, então eu vou tentar dar uma condensada aí para não ficar um vídeo muito longo. Antes de mais nada, se você não segue Bike Guru no Instagram, siga lá, bike.guru. Amanhã às 19 horas eu e o Jansen do Gravel Stories, olha aqui, ele me mandou um cap, sabe que eu gosto de usar caps, olha o cap do Gravel Stories aqui, feitos pela Capiche. Muito legal os caps da Capiche. Em breve vou falar mais um pouco sobre esses caps para vocês aí, aguardem, fiquem de olho nos vídeos. Então a gente vai fazer uma live a respeito de gravel. Então é Gravel Stories, a história de como eu conheci a Gravel Bike. Não perca, vai ser bem legal essa live amanhã às 19 horas no Instagram. Bom, muitas notícias, mas muitas notícias mesmo. Então eu vou começar com algumas coisas técnicas. A primeira, a SRAM, né? A gente fala aqui no Brasil SRAM, mas lá fora é SRAM. Os caras compraram a fábrica de pedais da Time. A Time que faz alguns pedais de off-road, né? De mountain bike, cyclocross. Eu uso e gosto muito dos Time Attack. Faz os pedais de road bike, de speed também, que tem um sistema chamado e-click, que eu gosto demais. E também tem uma ideia de um projeto de um pedal com potência da SRAM para competir com outras marcas e principalmente com a sua arqui-rival Shimano. Agora o cara que anda de SRAM vai poder usar o pedal da SRAM. Mais uma notícia aí, bem interessante. Tá para sair o novo grupo Shimano Dura Ace. A Shimano faz 100 anos agora e esse grupo tá para sair e a gente vai ter grandes novidades por aí. Mais uma notícia legal aí, já não é tão técnica, mas George Bennett, não sei se vocês conhecem, o George Bennett o ano passado foi segundo colocado no Giro de Lombardia, foi campeão nacional da Nova Zelândia e a camisa que a sua equipe Jumbo-Visma fez, a Federação da Nova Zelândia não aprovou, os caras vão ter que fazer uma outra camisa, é uma curiosidade interessante aí. Outra coisa que é muito legal é o Giro de Itália 2021, foi revelada a rota do Giro de Itália. Normalmente o Giro de Itália ele é muito montanhoso e esse ano não vai deixar de ser assim. Começa em Turim e acaba em Milão. As duas cidades são bem próximas, as duas ficam ali bem próximas do norte da Itália. E a gente vai ter várias etapas muito legais. Eu não vou falar de todas as etapas, não vou falar de tudo, porque depois eu vou falar só sobre o Giro de Itália, então eu vou falar detalhadamente. Mas podemos falar que vai ter Monte Zoncolan, Passo Gial, Passo Fedaia, Marmolada. Cara, sim, lugares muito míticos do Giro de Itália. E uma coisa interessante que quem vai participar desse Giro de Itália, quem é? Egan Bernal. Lembrando que vai ter 38,4 km de contrarrelógio, ou seja, não é muito contrarrelógio, né? 38,4 km do total dos contrarrelógios. Serão 6 chegadas ao alto, outros 7 etapas com bastante subida e quase 47 mil metros de acumulado com 3.450 quilômetros no total. Então a gente vai ter essas montanhas, como eu já falei para vocês. O estágio, a etapa rainha, podemos dizer, é a etapa 16. Então, como eu já te adiantei, Passo Fedaia, Passo Pordoi, Passo Gial e aí a chegada em Cortina d'Ampezzo, lugar maravilhoso onde acontece a Maratona das Dolomitas. E o Passo Pordoi vai ser o Cimacop com 2.239 metros de altitude. Bom, próximas notícias a gente teve agora, né, a gente tá acontecendo o Tour dos Emirados Árabes Unidos, ou o UAE Tour. Primeira etapa, a gente teve uma carnificina, né? Quick Step, de Kuehne Quick Step botou na ponta, vento cruzado, e vocês devem ter visto aqueles pelotões todos se dividindo, e quem ganhou a etapa foi Mathieu van der Poel. Só que infelizmente já no mesmo dia foi diagnosticado com o coronavírus um dos caras da equipe Alpecin Fenix, um dos caras do staff, e o Mathieu van der Poel teve que abandonar, a equipe abandonou o Tour dos Emirados Árabes, ele nem conseguiu manter a sua camisa lá por mais alguns dias, tá? E
abandonou. Vai correr o primeiro final de semana das clássicas belgas, que eu vou falar daqui a pouco. E segunda etapa, quem ganhou a segunda etapa foi Filippo Ganna. Filippo Ganna não perde um contrarrelógio, acho que é o 13º contrarrelógio seguido que ele ganha. Eu já perdi a conta. E interessante que ele correu com o número 13. Tem uma tradição no ciclismo de estrada de você pegar quando você corre com o número 13, você vira ali ao contrário, para em vez de dar azar, dar sorte, né? E o Fabian Cancellara, que foi um absurdo contrarrelogista, para quem não conhece Fabian Cancellara, né? Assim como o Filippo Ganna é. Então ele pegou e colocou uma foto aí nas mídias sociais, um do lado do outro, os dois com o número 13, os dois numa posição de crono, ganhando, e escreveu assim: somos iguais, mas somos diferentes. Né? Então, muito legal esse reconhecimento do Cancellara aí. E o Filippo Ganna, absurdo no contrarrelógio. Quem foi muito bem no contrarrelógio ali, que conseguiu pegar a camisa de classificação geral, foi o Tadej Pogacar. E na terceira etapa, já pulamos para a terceira etapa do UAE Tour, com a chegada ao alto, a gente teve se mostrando ali um ataque muito forte de três caras: Pogacar, Adam Yates e Sepp Kuss, né? Então, depois de um tempinho, o Sepp Kuss ficou um pouco para trás, ficou com outro grupo, e Adam Yates e o Tadej Pogacar chegaram até o topo, e no sprint o Pogacar ganhou e assumiu e continuou com a liderança na classificação geral. Na quarta etapa, que aconteceu hoje, Sam Bennett ganhou a etapa no sprint. Né? Então o Sam Bennett foi camisa verde no Tour de France no ano passado, ganhou a etapa de sprint do Tour dos Emirados Árabes Unidos. Bom, uma coisa que a gente tem que falar é a situação do Chris Froome. Né? Eu até estava lendo no Cycling News que ele numa situação assim, ele tá voltando, né? Tá voltando, teve um sério problema, ficou parado muito tempo. O ano passado ele competiu, mas sempre numa classificação mais lá para trás do que ele estava acostumado, acreditando que ele vai conseguir chegar ao ponto que ele tinha de experiência, de nível de pedal. Eu acho muito difícil. Na primeira etapa normal, ele ficou no corte, né? Que poderia ter, às vezes é sorte, às vezes é posicionamento. Na segunda etapa, no contrarrelógio, ele chegou 1,5 minutos atrás do Filippo Ganna, o 83º. O cara já foi vice-campeão olímpico de contrarrelógio, então ele está longe da sua melhor forma. E na terceira etapa, na chegada ao alto, uma montanha de apenas 10 km, com 6,9% de inclinação, nada de absurdo para esses caras, ele tomou 5 minutos. Então, gente, é aquilo lá. Quem é fã do Chris Froome aí, eu sim, eu não sou fã dele, mas eu torço para que ele melhore, mas eu acho muito difícil ele chegar ao nível que ele tinha antes dessa queda e antes de se machucar, infelizmente. Tá? Bom, e aí vou falar um pouquinho sobre o Tour dos Alpes Marítimos, que foi uma corrida que aconteceu um pouco antes, apenas 3 etapas, mas é uma corrida muito legal. Ela acontece ali na região próxima a Nice, no sul da França, né? Chama Tour dos Alpes Marítimos et du Var, né? E foram 3 etapas emocionantes, as 3 com chegada em subidas curtas e duras. Ali você vai ter as subidas, elas são inclinadas e não muito longas. Então a primeira etapa, quem venceu foi o Bauke Mollema, da Trek Segafredo, de uma maneira muito legal. O segundo colocado foi o Greg Van Avermaet. Você vê como a subida é curta, o Avermaet não é escalador, né? E chegou em segundo lugar. Na segunda etapa foi o Michael Woods que ganhou. Ele era da Education First Nipo e agora foi para a Israel Startup Nation e pegou a camisa de líder. E na terceira etapa a gente teve uma coisa bem legal, que foi uma fuga de alguns caras, e dentro dessa fuga a gente tinha o tal Geoghegan Hart, que foi campeão do Giro do ano passado da Ineos, e o Gianluca Brambilla. E o Gianluca Brambilla conseguiu escapar desses caras e ganhou a etapa e conseguiu ganhar a classificação geral. O Michael Woods tentou no finalzinho chegar, pegar os caras, não conseguiu e perdeu a classificação geral por apenas 5 segundos. Tá? Então a gente tem várias provas legais que já aconteceram e esse final de semana, sábado e domingo, você não pode perder. Nós temos 2 provas, é a Open Weekend, é o final de semana de abertura. Ou seja, alguns caras falam assim, agora vamos começar com as provas de ciclismo de verdade. Ou seja, 2 provas na Bélgica. Uma delas
é a Omloop Het Nieuwsblad. Olha aqui, eu tenho um capzinho do Het Nieuwsblad, né? Esse capzinho aqui, o capzinho é bem chinfrim, mas eu ganhei lá no Tour de Flandres, está guardado aqui de lembrança, de recordação. E o Omloop Het Nieuwsblad é um mini Tour de Flandres, é um pouquinho mais curto, apenas 200 km, apenas 200 km. Vários bergs que os caras sobem no Tour de Flandres. E o final é parecido com o que acontecia antigamente no Tour de Flandres. Os caras sobem o muro de Gerasberg, depois o Bosberg e depois chegam na cidade de Ninove. Então é uma prova muito legal de assistir. Vamos ver se a gente vai ter algum streaming, alguma coisa pra gente assistir essa prova. E no domingo, a prova que é o Kuurne, Bruxelas-Kuurne. Essa prova, até o prêmio tem a ver com... Tem um burrinho, né? Acho que tem a ver com a região ali. Eu fui lá nessa cidade, aí, pedalei lá quando eu fui em Flandres. E é uma prova que tem subidas, tem ali os hellings, né? Os paralelos, só que o final é muito plano. Então, geralmente, os sprinters eles conseguem passar os paralelos e depois, mesmo se eles não conseguirem passar junto, eles conseguem reconectar e a prova geralmente acaba no sprint. Lembrando que no final de semana, a gente ainda está em fevereiro, ainda é inverno, então temperaturas provavelmente vão estar baixas e possibilidade de chuva ou até mesmo de neve. Lembrando que essas provas já foram canceladas por causa de neve. Beleza, galera? Bom, isso aí foi o Guru News dessa semana falando do ciclismo de estrada. Espero que consiga fazer toda semana, porque toda semana teremos provas e a temporada promete. Os caras estão muito fortes, estão dispostos a correr depois de uma temporada atípica do ano passado. Gostou do vídeo? Dá o seu like, deixa aqui nos comentários suas críticas, dúvidas, sugestões. Não está inscrito no canal? Inscreva-se, dê o seu like para me ajudar aí. E é isso aí, galera. Até mais. Abraço.